Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida agora e sobre a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui com você mais um dia buscando a presença do Senhor e também meditando na sua palavra. Irmãos, aqui eu não falo de religião, eu falo apenas dos ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da Bíblia, porque foi isso que transformou a minha vida e vai mudar a sua também. Amém? Eu não sei se você já reparou, mas muitas vezes, irmãos, a gente tem aquele desejo tão forte de obedecer a Deus, de andar na palavra dele, mas parece que as nossas atitudes acabam sendo totalmente contrárias, não é assim? Muitas vezes você quer fazer o bem e você acaba fazendo o que é errado. O apóstolo Paulo mesmo disse: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu estou sempre praticando. Quem poderá me livrar desse corpo de morte? E o mesmo apóstolo Paulo responde: graças a Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que eu agora estou liberto do poder do pecado. Irmãos, já não tem mais condenação quando nós estamos em Cristo Jesus. Por isso, eu quero te perguntar aqui uma coisa. Você tem ouvido as mensagens, as orações que eu tenho feito, mas você realmente já entregou sua vida a Jesus? Você já se arrependeu dos seus pecados? Está disposto a renunciar à sua carne, ou seja, o pecado, às suas próprias vontades, para fazer a vontade do Pai? Então, algo aconteceu na sua vida. Se você disse sim, agora o Espírito Santo ele já está dentro de você. Você não vê ele, você muitas vezes não sente ele, você não ouve a sua voz muitas vezes, mas você tem que ter a fé de que ele está dentro de você agora, porque ele é o Deus conosco, é a pessoa de Jesus dentro de você, amém? Muitas pessoas dizem assim: eu queria tanto viver na época de Jesus, eu queria tanto viver naquele momento que ele operou milagres, ele fez sinais, maravilhas, eu queria ver ele perdoando as pessoas. A boa notícia, irmãos, é que agora Jesus, ele não está aqui na terra, mas ele está dentro de nós. E o próprio Cristo disse para os discípulos: olha, eu preciso subir ao Pai, para a presença de Deus, porque senão o Espírito Santo não vai vir sobre vocês. E quando ele vier, vocês serão repletos, cheios do poder de Deus. E vocês farão as mesmas coisas que eu faço e até maiores, porque eu não tenho muito tempo nessa terra. Eu vou ficar só 3 anos aqui no ministério, mas vocês terão uma vida inteira. Irmãos, eu quero mostrar para vocês hoje que é possível nós vivermos uma vida abundante, uma vida vitoriosa em Cristo, amém? Não é na nossa força, não é no nosso poder, na nossa capacidade, mas é quando nós deixamos o Espírito Santo atuar em nós e através de nós. Glória a Deus, você está animado aí para receber mais um ensinamento e depois receber a oração? Então escreva aqui nos comentários: Deus, eu quero ser usado nas tuas mãos. Deus, eu quero ser usado por ti. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu já quero ler um versículo aqui, mas antes eu só peço para você se inscrever no meu canal, muito rapidinho. Clique nesse botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho. Você tem que clicar nesse sininho e aí você vai selecionar a opção todas, tá bom? Para você não perder nenhum vídeo que eu vou colocar. E hoje eu vou te mostrar aqui como você pode ser cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente encontra pessoas na igreja, pessoas que são de Deus, e a gente percebe uma coisa: muitas vezes elas são cheias até a metade, sabe? Muitas vezes elas têm Deus, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que são falhas de caráter, falha assim no amor. Às vezes é uma pessoa que ama muito a Deus, mas ama pouco o seu irmão. Hoje eu quero te mostrar aqui 3 coisas que o Espírito Santo quer operar na sua vida. E até mesmo você olha para você e você pensa: nossa, eu sei que eu sou uma mulher de Deus, eu sei que eu sou um homem de Deus, mas tem aquela área da minha vida que eu falho muito. Eu não consigo ter compaixão, ter misericórdia da pessoa, eu não consigo muitas vezes vencer o pecado, eu não consigo ter o domínio das minhas emoções, eu fico estressado. E eu quero te mostrar aqui que o Espírito Santo ele quer te encher completamente, amém? Então eu vou ler para você 2 Timóteo capítulo 1, o versículo 7. Guarde essa passagem, nunca mais se esqueça na sua vida inteira. 2 Timóteo capítulo 1, o versículo 7. Olha só o que está escrito: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Amém? Eu vou repetir.
Deus não nos deu o espírito de covardia. Em outra versão está escrito espírito de medo. Medo ou covardia, mesma coisa. Mas de poder, amor e equilíbrio. Amém? Então, é sobre essas 3 coisas que eu quero falar com você. São as 3 áreas que o Espírito Santo quer operar na sua vida. E se você tiver essas 3 áreas bem resolvidas, transformadas, aí você está cheio do Espírito Santo de Deus. Eu falo isso, irmãos, porque tem pessoas que vão nos montes, vão nas vigílias, oram bastante, mas, ou seja, elas têm muito poder de Deus, muita unção, é uma bênção. Mas no dia a dia, irmãos, elas não sabem controlar suas emoções, não demonstram amor. Então, assim, não adianta, irmãos, nós precisamos ser completos, amém? E é isso que o Espírito Santo vai fazer hoje durante a oração. Eu creio que Deus vai te encher do Espírito Santo. Aleluia. Então aqui nós vemos que Ele vai nos encher de amor, de poder e de equilíbrio, né? Se você quiser vencer na sua vida, ter uma vida abundante mesmo, você precisa dessas 3 coisas. Porque sem uma delas, você vai ser um cristão incompleto, entendeu? E a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 18, que nós devemos não nos embriagar com vinho, que traz contendas, traz discussões, desequilíbrio, mas pelo contrário, nós devemos nos encher do Espírito Santo. Então, é um processo que cabe a mim, cabe a você, depende de cada um de nós. Não é algo que Deus vai fazer assim, num estalar de dedos, como se fosse um passe de mágica. Não, é você quem vai decidir todos os dias se você quer se encher do Espírito Santo ou não, tá certo? Então, eu te pergunto uma coisa aqui. Você quer a plenitude do Espírito Santo na sua vida ou você quer só uma parte? Cabe a você decidir isso, tá bom? Eu vou te mostrar aqui agora 3 pessoas da Bíblia que elas eram cheias do Espírito Santo em uma área, mas falhou em outra área. Mas aí, o que eu percebi nessas 3 pessoas é a graça, é a misericórdia de Deus, porque mesmo eles falhando, Deus permaneceu fiel. Irmãos, isso é algo tão tremendo, é tão maravilhoso, porque a Bíblia diz que o homem, o ser humano, ele nunca conseguiu obedecer a Deus fielmente. Mas Deus, ele foi tão amoroso, e a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu filho Jesus. E quando Jesus esteve aqui nessa terra, Jesus foi perfeito. Ele não caiu em tentação. O diabo tentou fazer com que Jesus deixasse de ser cheio do Espírito Santo em algum momento, sabe? E aí o que aconteceu? Deus honrou Jesus e Deus fez uma aliança com o seu filho Jesus. Se Deus tivesse feito uma aliança comigo e com você, irmãos, a gente não receberia os benefícios dessa aliança, entendeu? Porque em algum momento a gente falharia. Mas a Bíblia diz que Deus é fiel. Mesmo que a gente seja falho, Deus permanece fiel porque Ele não pode negar a si mesmo. E sabe por que Deus é fiel? Porque a aliança que Ele fez, Ele não fez comigo e com você, Ele fez com o Filho Jesus. E agora nós que estamos em Cristo, nós recebemos as bênçãos dessa aliança. Isso é maravilhoso, irmãos, porque Jesus nunca falhou. E Jesus não falha, Ele é o nosso advogado fiel. Amém? Então quando você se apoia nele e não na sua força, na sua capacidade, aí você é salvo, você é perdoado, porque a Bíblia diz que a salvação não é pelos seus méritos, não é pelo quanto você é bom, pelo quanto você deixou de pecar, pelo quanto você procurou evitar o erro e procurou acertar mais. Não é isso, irmãos. Não é pelo nosso desempenho, mas é pelo que Jesus fez por nós na cruz. Aleluia. E quando você se apoia nele, você recebe o perdão, a salvação, que é pela graça. Você recebe todas as bênçãos dessa aliança. Glória a Deus. Então, nós vamos ver aqui que Deus, Ele cumpriu o seu propósito na vida dessas pessoas, que eu vou trazer aqui para você. E uma coisa muito importante, que a Bíblia, ela não traz só exemplos bons, mas ela traz exemplos de queda, de fracasso, para que a gente aprenda com os erros dos outros e não venha cometer os mesmos erros na nossa vida, tá certo? Então vamos lá. A primeira pessoa que eu observo foi Sansão. Sansão, ele falhou no poder, ou seja, ele tinha muita força física que não vinha dele, vinha do Espírito Santo, e essa força era o poder, entendeu? Só que ele tinha um problema, irmãos, que era a fraqueza na área sexual. Irmão, Sansão, ele tinha problema com mulher. E a Bíblia diz que em vários momentos ele se envolveu com prostitutas. Sansão, ele era poderoso na sua força, mas ele tinha fraqueza na área sexual. E muitas vezes o inimigo tentou ele e ele caiu em tentação.
Irmãos, tem pessoas que elas só não pecam mais porque não tem oportunidade, porque se tivesse, caía mesmo em tentação, porque são fracas nessa área e nós precisamos vigiar muito, entendeu? Sabe por que Deus colocou Deus permitiu essa fraqueza na sua vida? Para que você dependa dele em todas as coisas, para que você chegue até a Deus e ore e fale: Senhor, eu sou fraco nessa área, eu não me garanto, eu te peço, me ajude, me socorre, me fortalece, entendeu? Mas se você decidir agir pela sua capacidade, não, eu sou forte, eu vou vencer esse pecado, aí, irmãos, você já caiu, porque aquele que pensa que está de pé já caiu. Vigie para que não caia, entendeu? Então nós precisamos tomar muito cuidado nessa área. Sansão falhou muito, e a Bíblia diz que um dia os inimigos dele, os filisteus, eles descobriram aonde estava a fonte do seu poder, que era nos seus cabelos. Sansão foi consagrado desde o ventre da sua mãe e ele recebeu um voto de nazireu, no qual não podia cortar o seu cabelo. E estava ali a sua força. Só que ele se envolveu com uma prostituta, mulher chamada Dalila, e ela então revelou o segredo para os filisteus. Eles cortaram o seu cabelo, ele perdeu a sua força. Com isso ele foi envergonhado, humilhado, e eles furaram seus 2 olhos. Irmãos, o final da vida dele foi triste, mas lembra do que eu falei da misericórdia, da graça de Deus? E o poder de Deus se renovou sobre ele, porque os seus cabelos voltaram a crescer. E então Deus encheu ele de força, e a Bíblia diz que no final da vida dele, ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Então olha a graça de Deus, a misericórdia, né, irmãos? E agora nós vamos para a segunda pessoa, só que dessa vez ela falhou no amor. Irmãos, tem muito cristão falhando nessa área, e eu preciso também que Deus molde o meu coração. E essa pessoa foi o profeta Jonas. Jonas era um homem de Deus, um homem escolhido pelo Senhor, só que um dia Deus mandou ele pregar numa cidade chamada Nínive. E essa cidade, irmãos, era habitada por um povo muito cruel, um povo muito mau, que inclusive matou os parentes de Jonas. Os estudiosos dizem que mataram os pais de Jonas. E Jonas, naquele momento, ele não teve dó nem piedade. Ele não teve compaixão daquelas pessoas e ele não queria pregar de forma alguma, porque ele não conseguiu ter amor por aquelas pessoas. Sabe, irmãos, as pessoas chegam até mim e falam: pastor, eu não consigo perdoar meu irmão. Olha, eu não consigo, eu sou uma pessoa de Deus, mas eu tenho uma falha, eu não consigo liberar o perdão. Irmãos, eu sei, não é fácil, mas a melhor maneira de você perdoar os outros é você entender o quanto você é perdoado por Jesus. Pense em quantas vezes você falha com Jesus e Ele sempre te perdoa. E é por isso que é inaceitável você não perdoar os seus inimigos. Porque se você não for misericordioso com eles, você também não receberá a misericórdia de Deus. Pense nisso, tá bom? Então Jonas, ele fugiu, ele foi na direção oposta, ele não queria pregar para os ninivitas. E então a Bíblia diz que ele fugiu, entrou num barco, só que veio uma tempestade e os marinheiros descobriram que a culpa era de Jonas. Aquela tempestade foi Jonas quem causou. Irmão, se a gente não obedece a palavra, se a gente não anda com Deus, nós causamos muitas tempestades. Não somente na nossa vida, mas na vida dos irmãos que estão à nossa volta, na vida da nossa família. Nós precisamos vigiar. E então, um grande peixe engoliu Jonas e ele ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga daquele peixe, até que o peixe cuspiu ele na terra de volta e ele pregou. E aí, irmãos, a gente percebe a graça e a misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz que no final da vida de Jonas ali, naquele momento, naquela situação em que ele tinha sido cuspido do peixe, ele pregou para aquela cidade e houve o maior avivamento da história da humanidade. Todos se arrependeram, todos se converteram com aquela mensagem que ele trouxe. E ele disse: olha, Deus vai mandar castigo, juízo sobre essa cidade se vocês não se arrependerem. Irmãos, a Bíblia diz que todos ficaram morrendo de medo e de repente se arrependeram. E inclusive o rei daquela cidade mandou até mesmo os animais jejuarem. Ele falou: olha, vocês não vão alimentar mais os animais, todos vão se arrepender. E foi o que aconteceu. Irmãos, todos foram salvos, eles foram libertos daquela condenação. Então Deus usou aquele moço que ele falhou no amor, ele não conseguiu amar, mas Deus foi misericordioso. Amém? E por fim, nós vemos uma pessoa que falhou no equilíbrio. É a terceira coisa que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, que foi o filho pródigo. A Bíblia fala sobre o filho pródigo de uma maneira tão simples,
O próprio Jesus contou essa parábola e todos nós conhecemos, né? A história daquele menino que pediu a herança para o pai e ele foi gastar em bebedeira. Ele não conseguiu controlar suas emoções, os seus desejos, os seus impulsos, entendeu? Então, ele falhou porque ele não soube esperar o tempo certo, ele não soube ter domínio próprio. E esse é um dos frutos do Espírito Santo. Então ele saiu, gastou de forma desordenada toda a herança, todo o dinheiro que ele recebeu do pai, até que ele ficou na miséria. Irmãos, ele desejou comer a comida dos porcos, nem isso o seu patrão lhe dava. Ele perdeu tudo, os seus amigos, as baladas, o dinheiro, as namoradas, ele perdeu o seu envolvimento com as prostitutas, ele não tinha mais um centavo no bolso, desejou comer a lavagem dos porcos e nem isso ele tinha, até que ele se lembrou do pai. E ele, é lógico, né? Ele não recuperou aquela herança que ele desperdiçou, mas a Bíblia diz que Deus foi misericordioso e naquele momento o pai o recebeu com alegria quando ele voltou para a presença dele. E ele então, ele foi ressarcido, ele foi restaurado em todas as áreas da sua vida e teve uma grande festa. Irmãos, é isso que Deus quer fazer na sua vida hoje. Você que foi tocado por essa palavra, Deus, ele quer restaurar a sua vida completamente. Amém? Você pode se arrepender, você pode pedir perdão. Se você tem falhado no amor, no poder e no equilíbrio, o Espírito Santo, ele quer te perdoar. Jesus, ele quer te perdoar e o Espírito Santo, ele quer restaurar cada uma dessas áreas na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então agora eu vou ungir as minhas mãos, porque a Bíblia diz que os discípulos ungiam as pessoas com o óleo da unção e as pessoas eram curadas, eram perdoadas, saradas. Aleluia. Então agora você pode receber essa oração. Eu creio, irmãos, que Deus vai operar grandemente, não na minha força, não na sua, mas pelo poder do Espírito Santo. Amém? Feche os seus olhos e antes eu quero só pedir uma coisa. Quando terminar essa oração, envie para os seus amigos no WhatsApp. Faz o seguinte, envie para 5 pessoas pelo menos. Escreve assim, ó, Deus tocou meu coração para te enviar essa mensagem hoje, essa oração. Eu creio que Deus vai fazer uma grande obra e pessoas poderão ser salvas através de você. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esta oração, por este momento tão importante. Pai, como essa palavra falou conosco hoje, meu Pai. Nós muitas vezes temos falhado. Muitas vezes, meu Pai, nós falhamos de diversas maneiras, mas hoje nós queremos te pedir perdão. Me perdoe, Senhor, porque muitas vezes eu erro, os meus irmãos erram. Nós tropeçamos de várias formas. Pai, muitas vezes nós não temos amor suficiente pelo nosso próximo. Muitas vezes nós não controlamos nossas emoções. Muitas vezes temos fraquezas na nossa carne e não nos entregamos verdadeiramente ao Senhor. Pai, nos ajude, Senhor, a sermos fiéis e obedientes até o fim. Nos ajude, meu Deus, a não cairmos em tentação, Senhor. Não queremos mais ficar pecando e nos arrependendo. Queremos de uma vez por todas ser cheios do Espírito Santo. Oh, meu Deus, eu te agradeço porque se não fosse a tua misericórdia, a tua graça, nós não estaríamos aqui. Pai, eu sei que tem pessoas aqui, meu Deus, que estão presas no pecado. O pecado já os dominou e agora elas não estão conseguindo sair dessa situação. Livra, Senhor, derrama do teu poder que quebra as amarras do inimigo, que quebra o poder do pecado sobre nós. Senhor, meu Deus, nos liberte, nos dê livramento, Senhor. Quantas pessoas agora entraram no laço do passarinheiro, caíram nas ciladas, nas artimanhas do diabo e agora estão amarrados espiritualmente falando. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo o plano do diabo. Nós tomamos posse do perdão pela graça salvadora de Jesus Cristo. Ele derramou o sangue dele lá na cruz e agora nós tomamos posse do perdão e das tuas misericórdias. Senhor, meu Deus, cobre-nos com teu sangue, Jesus. Perdoa os nossos pecados, sara as nossas feridas e nos dê o livramento das mãos e das garras do diabo. Jesus, eu creio que o Senhor veio para nos restaurar e nos dar uma vida e uma vida em abundância. E eu te peço agora, restaura cada lar. Eu estendo as minhas mãos agora, Jesus, eu te peço, cura as feridas emocionais, feridas da alma, mas também, Jesus, cura agora o corpo dessa pessoa. Que essa pessoa sinta agora o renovo espiritual.
que ela sinta o poder do Espírito Santo da cabeça à planta dos pés, que ela sinta agora a doença indo embora, em nome de Jesus. Jesus, o Senhor derramou o teu sangue e o Senhor pagou o preço pelos nossos pecados. E o Senhor carregou na cruz, sobre o seu próprio corpo, as nossas enfermidades. Por isso agora eu oro por essa pessoa e eu te peço, cura essa pessoa completamente. Libera, Senhor, a cura sobre ela agora, que ela possa fazer o exame médico e não dar nada nesse exame. Que ela seja curada, Senhor, dessa dor de cabeça, dor na coluna, dor nos olhos, dor no corpo inteiro. Eu repreendo também agora todo câncer maligno, benigno. Eu repreendo agora toda doença de próstata, toda doença que foi alojada nesse corpo, saia agora em nome de Jesus. Em teu nome, Jesus, eu expulso todo mal, toda opressão maligna, tudo que foi levantado do diabo contra essa pessoa, causando miséria, endividamento, causando destruição em todas as áreas da vida. Eu repreendo em nome de Jesus. E eu te peço agora, meu Pai, cobre-nos com teu sangue, proteja-nos com os teus anjos, nos dê o livramento, Senhor, e nós cancelamos toda retaliação contra nós. Toda palavra que foi proferida contra a nossa vida, palavra de inveja, de derrota, está repreendido em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta palavra. Obrigado, meu Deus, por essas pessoas que vão receber esta oração aqui hoje. E eu te peço, usa a nossa vida aqui agora, Pai, para compartilhar esta oração no WhatsApp e que vidas e mais vidas sejam tocadas para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, antes de você compartilhar esta oração, deixa eu te contar rapidinho um sonho que Deus colocou no meu coração. Irmãos, há muitos anos atrás, Deus me chamou para consolar as pessoas. E graças a Deus, todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas que foram abençoadas com essas orações, receberam milagres e isso me alegra bastante. Mas sabe, irmãos, a necessidade das pessoas é muito grande. E foi pensando nisso que Deus colocou no meu coração o desejo de consolar as pessoas em outras áreas, através de alimentação, roupas, ajudando pessoas carentes não somente no Brasil, mas também em outras nações. E graças ao Senhor, nós temos ajudado crianças carentes nas Filipinas, na África, no Níger, que é o segundo país mais pobre do mundo, e também em outros lugares, isso sem falar dos pastores e missionários que esse ministério tem abençoado tanto. E sabe o que é mais especial? Agora você pode fazer parte disso. Você pode também ajudar diretamente essas pessoas através de uma pequena contribuição e como forma de agradecimento, eu vou te dar 3 livros que eu escrevi com muito carinho que com certeza vão te abençoar espiritualmente. E eu vou enviar diretamente aí no seu e-mail. Então, para você participar dessa obra de amor, essa obra que vai alcançar ainda mais vidas, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, ou então você pode acessar diretamente www.evangelio.com.br, tá bom? Clique no link aqui embaixo agora e eu conto com a sua ajuda para fazermos a diferença na vida de muitas pessoas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero lá.